Saudação a todos os internautas, eu sou o pastor Paulo do Ministério Semeadores e esse é o nosso canal. Nós estamos aqui para poder trazer uma instrução dentro da palavra de Deus. É certo que está chegando aí mais um finalzinho de ano, começo de um novo ano para a glória de Deus e nós estamos muito contentes. Então acompanhe esse vídeo desde o início até o final, se possível. Deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo para que mais vidas venham a ser alcançadas pelo poder da palavra, em o nome de Jesus. Amém? Acompanhe esse vídeo do começo ao fim. Deus tem algo para revelar a você através desse vídeo, através dessa instrução. Eu tenho aqui um texto no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 7, no versículo de número 8, a parte A do versículo diz assim: é o fim das coisas, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Por que será que o sábio Salomão, ele escreveu essa palavra? Por que será que ele deu essa instrução? É uma palavra tão atualizada e para os nossos tempos vem encaixar de uma forma tão correta. Hoje em dia as pessoas elas vinculam e se desvinculam muito rápido. Na primeira adversidade que aparece, os projetos são interrompidos e as pessoas partem para outros projetos. Existem pessoas que têm vários sonhos ao mesmo tempo, mas quando é para executar esse sonho, essa pessoa tem a dificuldade. Salomão ele escreve que o fim é melhor do que o começo, porque o galardão, ou seja, a vitória ou o pódio, ele não é oferecido no começo nem no meio da trajetória. No final é que nós vamos saber quem receberá o galardão, quem irá subir ao pódio e quem será coroado ou receberá então aí a sua recompensa. Então é necessário você entender o seguinte: o ano se inicia e todo início de ano a gente começa a fazer projetos. O interessante é você conseguir fazer uma planilha dos seus projetos, quer dizer, colocar os seus planos em pauta, em folha e conseguir executar esses planos. Não mudando de plano, você pode até mudar a estratégia, mas o plano não. Porque eu só sei que eu sou um vencedor, ou você só sabe que você é um vencedor ou uma vencedora, se você consegue começar algo e terminar algo. Faça uma autoanálise da sua vida através desse vídeo que eu estou te falando agora. Vamos fazer essa autoanálise? Como é que tem sido a sua história? Você é aquela pessoa que começa e no meio do caminho, por ficar enfadado, você desiste? Nas mínimas coisas. Preste bastante atenção, porque a Bíblia diz assim, que se nós conseguirmos sermos fiéis no pouco, quer dizer, termos fidelidade no pouco, no muito, então Deus nos colocará. Então, se você é aquela pessoa que começa nas mínimas coisas, e logo quando você vê uma adversidade, você desiste, existe então uma dificuldade dentro do seu corpo, do seu corpo de caráter, no tocante que diz a isso. Você precisa fazer essa correção. E a gente precisa entender nas coisas mínimas. Você quer um exemplo? Você começa a arrumar uma casa. Você começa a arrumar a sua casa, limpando o chão, tirando a poeira. Aí quando você vê que a casa ela tem problemas maiores, assim, dificuldades maiores de limpeza, você é aquela pessoa que fala assim, não, eu vou deixar para limpar amanhã, ou você fala assim, não, eu vou limpar ela hoje, eu vou terminar o que eu comecei hoje. Porque a nossa vida é assim, é uma diária. É todo dia você matando o leão. É todo dia você começando, intermediando e chegando até o fim. Então, essa palavra diz que o fim ele é melhor do que o começo, porque na realidade, no fim é que você recebe a vitória. O corredor, o atleta, ele começa muito bem correndo, mas se ele não tiver um preparo físico, se ele não tiver
feito exercícios para estimular a sua potência, no meio do caminho ele vai desistir. Existem situações em que nas maratonas aqueles mais raquíticos, aqueles mais magrelinhos conseguem vencer a corrida, e aqueles que você julga está preparado desiste no meio do caminho. Então, o que traz para nós a vitória não é a aparência que nós temos, é justamente nós sermos estratégicos, conseguirmos ter essa estratégia de começar e terminar aquilo que nós começamos. Se você é uma pessoa que até hoje você mudou de plano várias vezes, você entrou num curso e disse, nesse curso não é bom para mim, eu vou fazer outro curso. Aí você fez outro curso e falou, esse curso não é bom para mim, eu vou fazer outro curso. Então, quer dizer, você colecionou diplomas, mas você não consegue ser bom em nada. Então tem um problema aí. Você precisa entender o seguinte, todo mundo, ele é bom em alguma coisa, ele tem um ofício em alguma coisa. Ele nasceu para desempenhar um ofício em alguma área da sua vida. Descobrindo isso, tudo dará certo. E nós precisamos entender que até com a nossa fé é assim. Tem gente que não consegue se firmar na presença de Deus, porque enquanto ele tem apoio de pessoas, apoio da igreja, apoio do núcleo, ele consegue ir caminhando perfeitamente. Ao dia que ele sente a ausência, porque as pessoas elas entram nas nossas vidas, elas vêm para a nossa história, mas um dia todos eles vão se ausentar. Então, quando elas começam a sentir a ausência, elas desistem da fé. Por quê? Porque elas estavam embasadas naquilo que não era dele próprio, naquilo que não era da história dessa pessoa própria. Até na fé você precisa entender isso. A graça é o primeiro, o primeiro argumento dado por Deus é a graça, o favor não merecido. Então a salvação não veio pela fé, mas veio pela graça. Nós não merecemos sermos salvos, mas crendo em Cristo, pela fé, nós somos salvos. Então, a primeira coisa que você precisa entender, até para você ser salvo, você depende primeiramente de Deus, e depois você depende, em segundo lugar, de você mesmo. A Bíblia diz assim, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então a salvação, ela é algo que nós dependemos de Deus e dependemos também das nossas convicções, porque a salvação ela não vai vir no desenrolar da nossa história, ela vai vir no findar da nossa história, ou quando Cristo vier buscar a igreja, ou quando nós formos encontrar com o Senhor nos ares. Então, isso é muito importante, você ter essas convicções, trazer para a sua vida essa realidade de que você tem potencial, você vai conseguir começar e terminar, não só no ano de 2022, mas os anos vindouros que vier. Nunca comece algo que você não tenha certeza que é aquilo que você quer, que você tem pretensão para a sua vida. As suas convicções dirão muito a respeito daquilo que você pretende. E essas convicções que fará com que você, então, convicto, consiga suportar as adversidades que com certeza virão. Elas virão. E as adversidades, as provas, os obstáculos, eles não vêm na nossa vida para poder nos destruir. É preciso você ter um olhar otimista de ver que quando a dificuldade chegar, quando lhe faltar o dinheiro para a execução do seu projeto, quando lhe faltar as pessoas para a execução do seu projeto, ou quaisquer outros recursos, é preciso você entender que a sua convicção te levará até o final da execução desse projeto. E isso independentemente de qualquer coisa, porque você pode ter ganho no meio da estrada, amigos, dinheiro, e isso te distrair e você não conseguir executar o seu projeto. Existem pessoas que nascem miseravelmente pobres e terminam ricas, prósperas. Existem pessoas que nascem prósperas, ricas e morrem miseravelmente sem nada, porque isso não diz a respeito do que as pessoas
A índole, ela é muito importante. Tenha uma índole de vencedor, uma índole de pessoa convicta. Então projete, seja estratégico, não saia de casa ou tenha pretensão de qualquer coisa se você não tiver que está dentro do foco do projeto que você tem. Não seja uma pessoa alheia, seja uma pessoa inteirada. Venha interagir primeiramente com a sociedade e segundo com as suas convicções, com os seus planos. O Salomão, ele foi muito feliz quando Deus apareceu a ele, quando criança ainda. Ele tinha que assumir o reinado de Davi e Deus perguntou a ele, propôs a ele, disse a ele, ofereceu a ele que ele escolhesse algo e que o que ele escolhesse, Deus então o daria. E Salomão, ele, ao invés de escolher prosperidade e riqueza, ele pediu a Deus sabedoria para conduzir o povo. E foi isso que Deus deu a ele. Deus disse a ele que nunca ninguém teria sido igual a ele em sabedoria, nem os que antes nasceram, nem os que eram, nem os que viriam. Então Salomão foi um homem dotado de sabedoria de Deus, ao ponto de no seu primeiro obstáculo ele conseguir conduzir as coisas. Você sabe que o primeiro obstáculo de Salomão foi 2 mulheres, elas tiveram filhos no mesmo tempo, e quando as crianças estavam à noite dormindo, uma das mulheres passou por cima da criança e matou a criança dela morreu, o filho dela morreu, e ela então à alta madrugada trocou os filhos, ficou com o filho vivo e deu o filho morto para a mãe que não tinha feito isso. E quando então elas foram levadas até a Salomão, e Salomão foi indagado do que ele iria fazer, ele disse assim, então vamos fazer o seguinte, vamos cortar a criança viva no meio e a gente acaba com isso. A mãe, uma mãe fica com um pedaço e a outra mãe fica com outro pedaço. A mãe, que não era mãe, ela disse assim, não, vamos fazer isso. E a mãe, que era mãe, disse, não, pode deixar o meu filho vivo com ela, porque eu prefiro vê-lo vivo do que tê-lo morto. Então ali Salomão entendeu que a mãe verdadeira era aquela mãe que cedeu, é aquela mãe que doou para ver a felicidade do filho. Então isso foi sabedoria. A estratégia de Salomão foi muito válida. Saber o que quer é ter convicção. Convicção é saber exatamente o que você quer. Não é mudar de plano no primeiro obstáculo que aparece. Viu? Então fica para você essa dica. Que 2022 venha repletos de bênção, de paz sobre a sua vida e que Cristo Jesus o abençoe. Oramos ao Senhor. Bondoso e eterno Deus, somos gratos a Ti por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Que a bondade, que a misericórdia, que a justiça de Deus esteja sobre nós, ó Pai. Somos muito, mas muito gratos ao Senhor. Deus, que o Espírito de Deus toque no nosso coração para que nós tenhamos convicção, certeza de tudo que nós queremos, meu Pai. E que nossos planos estejam dentro dos planos de Deus. Porque a Tua palavra diz que o homem pode até fazer plano, mas a resposta certa sairá do coração de Deus. Deus em Cristo te abençoe e fique na paz do Senhor.